Era uma vez um apaixonado por cinema chamado Renato. Desde pequeno, ele sonhava em assistir a todos os filmes do mundo. Mergulhado na magia das telonas, para ele, cada sessão de cinema era um ritual sagrado. Uma oportunidade de escapar da realidade e se perder em histórias incríveis. No entanto, Renato tinha uma habilidade incrível de se deparar com as figuras mais inusitadas e hilárias durante suas idas ao cinema. Naquela sexta-feira à noite, ele decidiu assistir ao tão aguardado filme que há meses estava em cartaz. Com o coração acelerado, Renato entrou na sala de cinema e se acomodou na poltrona, pronto para embarcar em uma nova aventura cinematográfica. Faltando apenas alguns minutos para o filme começar, ele percebeu que a sala começava a se encher. Entre os primeiros a arrumar suas cadeiras estava um grupo que parecia ter saído diretamente de uma comédia pastelão. Primeiro havia os Gil Conversadores. Eles se instalaram nas fileiras da frente, como se estivessem preparando um podcast ao vivo sobre o filme, que ainda não havia começado. Com vozes altas e entonações dramáticas, um deles começou a narrar a história do diretor, o elenco e até mesmo a sinopse do filme. Renato tentou ignorá-los, mas era impossível não ouvir. E você sabia que o ator principal ganhou um prêmio de melhor ator? Ele estava maravilhoso naquele filme de 2018. Enquanto isso, na parte de trás da sala, dois amigos começaram a competição de quem conseguia fazer mais barulho com as pipocas. Renato olhou perplexo quando um deles, num momento de pura criatividade, decidiu usar a embalagem de pipoca como um instrumento musical. Ele batucava com as mãos e fez um som que, segundo Renato, poderia assustar até uma orquestra sinfônica. "Cuidado aí, maestro!" pensou Renato. Enquanto a música pop que tocava suavemente na sala era substituída pelo improviso sonoro dos mastigadores. E se isso não bastasse, sempre havia os do celular. Renato estava começando a perder as esperanças quando, no meio de uma cena crucial do filme, um flash iluminou toda a sala. Um sujeito na fila do meio havia decidido que era hora de consultar as horas no celular. A luz parecia diretamente ligada ao cérebro de Renato, que momentaneamente se viu transportado para um acidente de carro. Com toda a falta de consideração que a criatura tinha, "Precisamos de uma licença para usar esse farol?" Pensou Renato segurando a testa. Mas o show não parava por aí. Das catacumbas da sala de cinema surgiu um pequeno mijão. O garoto, provavelmente com seus 8 anos e uma bexiga do tamanho de um balde, fez uma odisseia do banheiro que incluiria mais pausas do que o próprio protagonista do filme. Para cada cena intensa que se desenrolava, ele atravessava a sala de filme, pisando e tropeçando em pipocas, como um guerreiro em busca da água em um deserto. Renato não conseguiu evitar a risada, admirado pela capacidade do garoto de transformar uma simples ida ao banheiro em uma aventura épica. Mas como se isso não fosse o bastante, refugiando-se do lado mais distante da sala, estavam os povos do fundão, um grupo de jovens que tinha como missão principal rir entre si em momentos que, teoricamente, eram dramáticos. Cada vez que uma cena de comoção começava a se desenrolar, eles se descontrolavam em risos como se estivessem assistindo a uma série de terror. Renato, enquanto observava a cena, começou a se perguntar se eles haviam confundido o filme com uma comédia. Ele se viu torcendo para que a trama se desenrolasse numa nova voluta do absurdo. E por último, mas não menos importante, havia a mulher com a criança de colo. O que mais chocou Renato foi que a linda e claramente cansada mãe tinha trazido para a sessão um acompanhante que não parecia ter mais de 2 anos. No auge de uma cena tensa, o bebê, com o olhar atento da inocência, protagonizava o momento mais inesperado da sessão ao exigir atenção vocal. "Mãe!" Peito. Renato soltou um suspiro exasperado. Era a gota d'água para quem só queria ver um filme em paz. Urgente! Precisamos de um manual de ética para pais de cinema. Riu-se mentalmente. Finalmente, quando o filme estava na sua parte mais emocionante, os trovões de risadas ecoavam pela sala. O diretor estava tentando transmitir uma mensagem profunda sobre o amor e a perda, e Renato sentiu que todo o poder emocional do filme se dispersava nas gargalhadas e interrupções. No entanto, em meio de tantas figuras hilárias e interações inusitadas, Renato começou a ver o lado engraçado do caos. Ele riu ao perceber que aqueles momentos insólitos, apesar de tirar a atmosfera do filme, eram cheios de vida. As risadas das pessoas, os comentários aleatórios, até os gritos da infantilidade traziam uma nova energia à experiência.
Era como se cada um, à sua maneira, estivesse participando de um peculiar festival de cinema. No final, Renato saiu da sala de cinema com um sorriso no rosto. Sim, ele não havia conseguido assistir ao filme como desejava, mas todos os personagens inusitados que cruzaram seu caminho tornaram aquela noite memorável. Ele decidiu que se o cinema era um lugar para escapar da realidade, que assim fosse também a sua própria realidade, agora repleta de histórias e risadas.